Olá, graça eterna, paz eterna, filhos santos, filhos do eterno, filhos do soberano, filhos do maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, o nosso tema é alimento sólido. Vamos falar um pouco de alimento. Existe o alimento líquido e existe o alimento sólido, né? O apóstolo Paulo fala sobre o leite, a criança está sempre recebendo o leitinho, a criança está recebendo sempre o agrado, né? A criança está recebendo sempre o mimo, né? Nunca cresce, né? A criança nunca cresce, nunca toma uma postura de adulto, né? Então sempre está colocando a culpa em A, B, C. Ah, porque eu errei, porque fulano, porque ciclano. Ah, eu não fiz porque por isso, por aquilo, sempre está botando uma desculpa, né? Então, nosso Pai eterno, ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Existia o mundo espiritual, né? Mas o mundo material não existia, né? Mas o mundo existia, o mundo espiritual já existia. Então ele nos escolheu, ele vem ele vem até a terra, assume o corpo, Jesus Nazareno, e paga com a sua morte, com o seu sangue. Então, nós temos que crescer, né? Crescer no entendimento, crescer na graça e no conhecimento. Então, amados, nosso tema é alimento sólido. Alimento sólido. Eu quero começar com meu texto inicial, Hebreus capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, aos judeus. Capítulo 5, versículo 14, que diz assim, olha. Diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos. Alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. Pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Os filhos do Eterno, filhos do maravilhoso Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade, ele sabe distinguir o certo e o errado. O que é certo? Precisa alguém dizer, você tem que fazer assim? Não, não precisa. Sabemos do certo e sabemos do errado, né? É importante um filho ele ter essa consciência do certo e do errado, né? O, o significado da palavra prostituição é ato de se fazer, é ato de se fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. Mas abençoado Elias Santos, o que é que isso tem a ver? Vou lhe explicar. A religião faz por dinheiro, que era para fazer por amor, mas faz por dinheiro. É bom você escutar uma música espiritual, é bom, mas isso aí tem que ser o quê? Espontâneo, adoração espontânea, não com cachê. Aí você diz, mas abençoado Elias Santos, os músicos, ele não precisa de se manter? É. Você vê que quem tem o dom, quem tem o dom faz por amor, não por recompensa. A recompensa vem, mas isso aí não é, isso é as consequências, isso é cada ação tem uma reação, né? Então, você vê que a professora que ela tem o dom de lidar com criança, ela ama lidar com criança. Vamos supor que diga assim, olha, o seu salário vai atrasar, mas ela continua cuidando das crianças, porque ela tem o dom. Ela não faz aquilo só pelo dinheiro, ela precisa de se manter, de se locomover, de se vestir, tudo, mas ela não faz por dinheiro, ela faz por amor. Então, no sistema religioso é assim, se canta,
pelo cachê, se prega pelo cachê. Então ainda são meninos, não cresceram, ainda não tem um alimento sólido. Porque se tivesse crescido, tivesse o alimento sólido, eles iam entender que tudo isso vai ficar, né? Ninguém leva sua casa, ninguém leva seu carro, ninguém leva sua fortuna. Nós somos mordomos, estamos aqui para administrar aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Por isso que eu falei, prostituição é ato de fazer por dinheiro aquilo que deveria ser feito por amor. A obra do Pai tem que ser feita por amor. Ele escolheu, predestinou antes da fundação do mundo para proclamar o evangelho das boas novas. Tem pessoas que dizem assim, eu não me vejo fora de um palco. Eu gosto de estar num palco, quer dizer, gosto de se exibir. Adoração não é isso, a adoração é entre quatro paredes, ninguém está vendo, você está adorando para o Pai. Isso é adoração, não é? Então o sistema religioso é isso, ele não faz por amor, faz por dinheiro, né? Então porque são meninos ainda, não amadureceram, não cresceram na fé. Então o apóstolo Paulo ele diz, né? Ele diz, eu li a versão NVT, né? Li a versão NVT, versão Novo Mundo, e agora eu vou ler versão Almeida Corrigida, de Hebreus, né? De Hebreus, capítulo 5,14. 5,14, para a gente ver se tá, como é que está aqui, né? 5,14 diz assim. 5,14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Olha aí, é para os perfeitos. Quando a gente fala em perfeição, muitos pulam para lá e grita e dá, né? Perfeito, como é que pode o ser humano ser perfeito? Essa carne não é perfeita, mas o espírito é perfeito, né? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, certo ou errado, bem ou mal, né? Na NVT diz certo ou errado, bem ou mal, né? O bem é certo, o mal é errado, né? Mas o mal é errado para quem é do bem. Mas para quem é do mal, o mal não é errado. O mal é aquele que anda nas trevas, ele só pode praticar o mal, ele não pode praticar o bem. Quem anda na luz pratica o bem, né? Da direita foi chamado para praticar o bem, e da esquerda praticado foi chamado para fazer o mal, né? É a semente das trevas, a semente da luz, né? Então, abençoados, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, versículo 34, nós sabemos que a pior prisão é a prisão da mente, né? A pior prisão é a prisão da mente. Porque a prisão de grade tem a chave para abrir, né? Agora a prisão da mente, a pessoa não se liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe várias verdades? Não existe várias verdades. Existe uma verdade só. Por que as religiões não se entendem, não se unem? Tem a religião A, a religião B, a religião C. Desde o começo de tudo que tem. Jesus sempre lutava, Jesus sempre batia nas trecas, Jesus sempre ia de encontro às religiões e religiosos. Tinha os fenícios, tinha os saduceus, né, os fariseus, cada um seguia um caminho religioso, né? Como hoje, né? E nunca se entende, né? As religiões nunca se entendem. Aí se você vem da religião A, do segmento A, você se batizou lá, vai para o segmento B, eles não aceitam, você tem que fazer tudo de novo lá. Então as religiões não se entendem, né? Por que não se entende? Porque é coisa de menino.
Eles estão ainda no leite, ainda estão criança eternamente. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o que é que o livro dos Atos diz aqui, né? Atos quer dizer feito dos apóstolos, né? Os feitos, as viagens, né? Então olha o que é que ele diz aqui. Então Pedro, né? Então Pedro respondeu, 2 pontos. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Vejo, Pedro disse. E Pedro respondeu. Então Pedro respondeu 2 pontos. Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em quê? Em outras traduções, que Deus não faz acepção de pessoas. Em qual sentido? Em qual sentido? Em sentido de religião. Que Deus não é da religião A, B, C, D. Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca foi religioso. Aí eu vejo muitos dizendo assim, Deus está aqui, a mão de Deus está aqui. Né? Deus, Pedro disse aqui, ó. Então Pedro respondeu, né? Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Aí uma mãe, ela não tem um filho favorito. Todos os filhos são iguais, né? Favoritismo é aquele escolhido, aquele... Agora, a escolha para predestinação, para salvação, ele fez a escolha. Agora, para religião, de ele escolher a religião A, B, C, que religião não salva, né? A religião não salva. Quem salvou foi quem? Foi o Cristo ressuscitado que salvou lá na cruz. Foi a morte de Jesus que salvou. Ele escolhe, eu dou um exemplozinho, né? Que você vai até o shopping, você escolhe o que você quer, você escolheu, mas não é seu, você não pagou. Você bota no carrinho, a partir do momento que você está com ele no carrinho, não é seu ainda. Você escolheu, mas não é seu. Se o seu dinheiro não der para pagar, seu cartão passar lá e não tiver crédito, você não vai levar. Aí você passa no caixa. Você vai no caixa, aí você passa seu cartão, aí depois do momento que foi aprovado, pagou, é seu. Então o próprio Deus, ele escolhe antes da fundação do mundo e vem à terra, assume um corpo 100% homem, 100% Deus, e ele se entrega ali na cruz, e ali ele vence a morte, e ele diz, tetelestai, está consumado, né, o tetelestai, e ali ele paga, né? Ali os filhos são dele para sempre. Então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. E abrindo Pedro a boca, né? Eu li a versão NVT, agora a versão Almeida Corrigida. E abrindo Pedro a boca, disse 2 pontos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Qual o sentido? De religião. Deus não faz sentido, não faz recepção de religião. O próprio Tiago diz que a verdadeira religião é aquele que mata a fome de quem tem fome, mata a sede de quem tem sede, daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que ama Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O próprio Tiago fala, né? Então, isto é soberania de Deus. Vamos ler Isaías? Isaías capítulo 2, versículo 8 diz: diz o soberano, eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor, minha glória, né? Louvor é glória, com ídolos, esculpido, a ninguém. A honra e a glória de Deus não é dada para ninguém. O homem não pode usufruir daquilo que não lhe pertence, porque ele é homem, é ser humano, é falho. A honra e a glória pertencem ao Todo-Poderoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não pertence a homens nenhum, porque homens
Nenhum. Todos fundadores de religião morreram e seus restos mortais um dia estiveram no sepulcro. Hoje não estão mais, já derreteu, né? Já virou cinza, mas um dia estiveram lá. Agora o de Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele criou a morte e venceu a sua criação. Porque a morte foi criação de Deus. Não é? Então, pior prisão é a prisão da mente. É por isso que essas verdades têm que ser pregadas, é alimento sólido. A gente não pode simplesmente se reunir para dizer, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, você vai... Não, você não vai vencer, você é mais do que vencedor. Está escrito em Romanos, vamos lá para Romanos? Eu não vou dizer que você vai vencer, porque a Bíblia não está dizendo que você vai vencer, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor? Abençoado Elias Santos, os filhos. Romanos 8:37, olha aí. Romanos 8:37. Se eu disser, você vai vencer. Aí quer dizer que Jesus não fez nada na cruz? Não é? Aí quer dizer que Jesus foi ali, fez um espetáculo e não... Eu não posso dizer que você vai vencer. Você é mais do que vencedor. Não é nem vencedor, é mais. Olha aí, Romanos 8:37. 8:37. 8:37. Olha aí. Mas em todas estas coisas, quais são as coisas? Perseguição, nudez. Todos os discípulos, todos os apóstolos sofreram perseguição. Você nem imagina como eles morreram. Uns foram decepados, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Esse é o evangelho. O que passar disso não é evangelho, é religião. Religião, o homem, ele quer o quê? Ele quer ser servido. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Isso é o verdadeiro evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele passou fome, passou naufrágio, foi perseguido, né? Passou fome, não foi fazendo jejum, passou fome porque não tinha comida. Ele estava fugindo. Naquela época não tinha o Camaro, não tinha o avião, o jatinho particular. Era andando dias mais dias, né? Então por isso que ele passava fome. Não era porque tinha comida e ele queria simplesmente mostrar que era um religioso de marca maior. Não, porque não tinha comida, viajando, fugindo, né? Então, mas em todas estas coisas, somos. Quem somos? Os filhos. Somos, no plural, os filhos. Mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus Cristo, o ressuscitado, ele nos amou. Porque Deus amou o mundo, os filhos, né? O mundo, os filhos, de uma tal maneira, né? João 3,16, né? Isso é... Toda criança aí, se ela fez o catecismo, se ela fez a primeira comunhão, ela sabe disso aí, né? João 3,16. Então, mas em todas estas coisas, se você vê quais são essas coisas, 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Você pode sofrer perseguição, mas é Deus que já te justificou. Aqui está dizendo justifica porque foi lá na comunidade dos romanos. Mas hoje já justificou, que a obra já foi feita. Tudo que aconteceu na cruz foi para sempre. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica, é Deus que já justificou. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus, direita quer dizer autoridade, e também intercede por todos nós. Todos nós. Todos nós quem? Os filhos, escolhidos, predestinados, comprados lá na cruz. Quem nos separará do amor de Cristo?
Aí agora vem. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Filho escolhido passa a tribulação? Passa. Ou a angústia? Filho escolhido é angustiado? É. Você vê uma criança sendo violentada, você não se angustia? Se angustia. Você vê violência, você está no corpo de carne, você fica na sua carne, seu espírito está perfeito, né? Mas sua carne você sente a fome, guerra, né? Não tem nada a ver com porque é o fim do mundo. Salomão diz que geração vai, geração vem. Deus leva um hoje, Deus leva um ancião. Naquele momento que aquela pessoa está indo embora, dando o último suspiro, a criança está dando o primeiro choro. Naquele momento que aquela pessoa está dando o último suspiro, se despedindo, nas maternidades, até nas próprias casas mesmo, tem pessoas parteiras fazendo, no século XXI, tem parteira fazendo parto em casa. Tem pessoas ricas, alto escalão, que não vai por... Traz a equipe de médico para casa, faz o parto em casa, tudo, né? Então, naquele momento que muitos estão dando o último suspiro, as crianças estão nascendo. Então, o sábio Salomão diz que geração vai, geração vem. E a terra continua para sempre, né? A sabedoria que Deus deu ao sábio Salomão, e ele começa a falar ali nos provérbios, em Eclesiastes, né? Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? É perseguido quem prega a verdade? Claro que é. Quem prega a verdade bíblica é perseguido. Muitos não entendem. Não entendem por quê? Porque a mente não recebe o alimento sólido. E não é para quem quer, não é para quem corre, né? Muitos, quando escutam uma pregação dessa, eles não gostam. Eles gostariam se fosse pular, gritar, né? Você vai dar a volta por cima, você vai fazer isso, Deus está com as mãos, Deus, né? E muitas dessas coisas que a gente já conhece, né? Que não adianta a gente estar repetindo, mas já conhece, né? Agora, o alimento sólido para o filho não é dizer Deus está contigo. Isso não é novidade, eu sei que Deus está comigo, né? O filho não vai dizer, olha, Deus está contigo, ele vai chorar por isso, ele vai pular por isso, porque está dizendo que Deus é com ele. Não, ele já sabe. Eu quero uma novidade. Evangelho é boas novas. Ele quer uma revelação. A revelação dizer que Deus está com o filho. É revelação dizer que o pai está com o filho. Não é revelação. Isso é algo que o filho já sabe. Revelação é dizer: você já foi perdoado. Você já está salvo. Mas quando aconteceu isso? A escolha foi há mais de 2000 anos. A escolha foi no princípio de tudo, porque já existia o mundo espiritual. Existia Pai, o Pai eterno, maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, os espíritos, né? E os anjos. O mundo espiritual já existia, perfeito lá, mas não existia o mundo material ainda, né? Por isso que ele diz, porque Deus escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o mundo material. Mas o mundo espiritual já existia, né? Então não é boas novas a pessoa falar de uma coisa que você já sabe. Eu quero uma novidade, eu quero uma revelação. Revelação é dizer, você já está perdoado. Porque lá na cruz você recebeu o perdão. Lá na cruz foi dado o perdão para o passado, presente e futuro. Na cruz foi dado perdão para o passado, para a comunidade do passado, comunidade do presente e comunidade do futuro, aqueles que estão nascendo hoje. Salvação para a comunidade do passado, do presente e do futuro. Libertação para a comunidade do passado, presente e futuro. Isso é boas novas. Isso é evangelho da graça eterna. Agora dizer que você vai dar a volta por cima, você não vai dar a volta por cima. Né? Você não vai dar. Você já é mais do que vencedor. As coisas já aconteceu. Espiritualmente já aconteceu. Agora, materialmente, você só vai ter aquilo que Deus determinou, porque a nossa vida é um livro.
Começo, meio e fim. Se Deus determinou que você vai ser um funcionário, você vai ser um funcionário, até Deus levar, e você vai ser feliz. Agora, se Deus determinou que você vai ser um empresário, você vai ser um empresário. Se Deus determinou que você vai ganhar um pão de dia para comer de noite, você vai ganhar um pão de dia para comer de noite. Agora, se Deus determinou que você vai ser dono de uma padaria, você vai matar a fome de quem tem fome. Você vai ser. Ninguém pode impedir. Mas aquele que é rico, não vai ser mais feliz do que aquele que não é. Porque existe o homem que só tem dinheiro e a sua vida é infeliz, e existe o homem que o dinheiro deles é pouco, o que ele ganha é pouco, mas ele é feliz. É feliz porque é do suor do rosto dele, né? Ele é feliz porque ele sabe que a qualquer momento ele vai ser tirado dessa terra, ele não vai levar nada. Isso é alimento sólido. Aquele que é menino ainda, ele quer riqueza, ele quer fama, e ele perde o alimento sólido. Um dos exemplos da Bíblia é Marta e Maria, né? As duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, o convidado especial, chegou na casa das irmãs, Marta e Maria, e Marta ficou preocupada e foi limpar a casa, e foi fazer isso, fazer aquilo, e Maria sentou ali, abriu a boca e ficou admirada com a revelação de Jesus Cristo. Marta vê, e aí, Jesus, o senhor não vai dar ordem a ela para ela vir me ajudar, eu aqui, ela aí. Marta, ela escolheu a melhor parte, Maria estava ali na qualidade de se alimentando com alimento sólido. Alimento sólido é o quê? Não é aparência. Não é aparência. Já Marta estava vivendo de aparência, queria mostrar a casa bonita, queria mostrar o que tem. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque eu fiz faculdade não sei aonde, eu fiz... Né? Nada contra, né, irmão? Nada contra. É um exemplo que eu estou dando, né? É importante, a pregação é importante que você entenda, você tenha os olhos do seu entendimento iluminados, né? Eu não estou falando aqui, não sou contra a riqueza, não sou contra um bom preparo, uma faculdade. Não estou falando nada disso. Não me interprete mal. Eu estou dando exemplos aqui, né? Porque muitas vezes você vê uma pessoa que é muito rica, muito culto, mas é infeliz. E muitas vezes você vê uma pessoa simples, uma pessoa do povo que fala por donde, né, tudo errado, e a pessoa é uma pessoa feliz. Né? Então não estou falando de aparência, porque a religião ela bate muito na aparência. Se você tem dinheiro, você tem fama, isso não significa que você é feliz. Você tem dinheiro, tem fama, isso não significa que você tem uma família feliz, você tem um casamento feliz. Que é alimento sólido. A religião não quer viver de alimento sólido. A religião quer viver de aparência. Chorar, gritar, pular. Abençoado Elias Santos, é proibido se emocionar? Não, a gente se emociona. Né? A gente se emociona, mas agora só que a intenção a intenção não é se emocionar. Pode se emocionar? Pode, mas a intenção não é essa. Porque se você se emociona, você chora, você grita, você pula, você fica sem voz. Mas depois você volta para casa e nada aconteceu, nada mudou. Que a fé é o firme fundamento. A fé é você dizer, é você crer no que Deus fez. Isso é alimento sólido. Né? É o que nós estamos lendo aqui. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, né? Olha, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito. Está escrito, nós cremos. Se não tivesse, a gente não ia crer. Como está escrito, nós cremos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
Fomos reputados como ovelha para o matador. Jesus, né, foi como ovelha, não falou. Vai, se defende. Jesus não falou nada. Você é inocente? Diga. Ele não falou nada, né? Aí agora chegou no 37, né, que nós lemos, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Aí o 38 diz, porque estou certo, isso é alimento sólido, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada pode separar um filho do pai. Nada. Nada pode separar. Nada, nada poderá nos separar. Então, nada pode separar um filho. O filho, ele só está com o pai naquele momento que se reúne. Vamos dar um exemplo de pai e filho, humanamente falando, biologicamente falando. O pai só é pai quando se reúne com o filho no dia dos pais? Não. O pai pode estar aqui e o filho pode estar do outro lado do mundo, no exterior. Mas não deixa de ser pai. Ele está junto, está presente, trazendo para o lado espiritual. Aonde o filho estiver, o pai está com ele. Aonde o filho estiver, o pai com ele. O pai está com ele. O pai está na mente, nas atitudes dele, no amar, no perdoar. O que prova que o pai está conosco? As nossas atitudes. O que vai provar que o pai está com o filho é o pular, o gritar, Não, isso não prova nada. Isso um ator faz isso, um ator, uma atriz faz isso muito bonitinho. O ator, a atriz, ela chora naquele momento, daqui a pouco ela ri. É um ator, é um personagem. Uma relação de pai e filho, escolha de Deus que escolheu o seu próprio filho. Então não significa emocionalismo, não. Mesmo na luta, na dificuldade, o pai está com ele ali. Porque é na dor, a gente aprende na dificuldade, trazendo outro exemplo para pai biológico. Quando o pai, tudo que o filho quer, o pai dá, o filho não cresce, não amadurece. Aí fica um barbado na aba do pai. Não sabe fazer nada. Fica na aba do pai. O pai envelhece e continua. O pai envelheceu, foi moço, como o próprio Davi disse, foi moço, hoje sou velho. O pai foi moço, hoje já é velho, e o filho não envelhece não, o filho não amadurece não, fica sempre ali, dependendo daquele leitinho, trazendo para o mundo espiritual, é a religião. A religião não dá alimento sólido. A religião dá uma campanha. Uma campanha você vai amadurecer? Não vai. Não vai amadurecer. Existem patamares da vida. Se você está no degrau do patamar 2, você não pode de repente subir para o 10º. Você está no degrau, segundo degrau, você não pode pular. Você não pode do 2 você pular para o 3, não para o 4, né? Você tem que ir para o 3, né? Se você pular para o 4, você perdeu o 2 ali, vai ficar faltando. É como no ensino, né? No ensino escolar, né? Primeira alfabetização, depois primeira série, depois segunda série. Você não pode passar da primeira série para a terceira série. E a segunda? Você não vai saber do assunto da segunda. Você tem que primeira série, segunda série, terceira série, primeiro grau, segundo grau. Né? Então, a religião está sempre ali, está sempre querendo pular. Você vê muitas pessoas aí que receberam uma fortuna, mas não souberam administrar. Por quê? Ele estava no degrau 1 e eles pularam logo
pro 10º degrau. Tiveram fama, tiveram dinheiro, mas não souberam administrar. Porque ficou faltando ali. Ficou faltando o ensinamento. Veio fácil, vai fácil. Né? Aí começa a gastar. Pensar que não vai lá, tá devendo. Gastou tudo que tinha, ainda ficou devendo. Experimentou o mel, o doce, e hoje está experimentando o amargo. Dívida. Tem muitos que não consegue sobreviver, aí tira a sua própria vida. Por quê? Porque está sempre como criança, nunca assume nada. A religião, os religiosos nunca assumem nada. Ah, eu traí minha esposa porque a mulher me tentou. Ah, a mulher traiu o esposo porque o garoto era muito bonito, ela estava carente, ela nunca assume nada, né? Sempre está botando a culpa em A, B, C. Se teve bom êxito, o mérito é meu, né? Se não acertou, sempre está botando em alguém, né? Sempre está botando a culpa em alguém. Então isso é religião, porque nunca amadurece. Vive na emoção diariamente. Então o evangelho da graça eterna é o alimento sólido. O alimento sólido. O apóstolo Paulo, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é nudez. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é sofrer perseguição. Né? Então, é o que a gente vê pregando hoje aí. A gente respeita. Né? Mas o que a gente vê pregando aí é prosperidade. Faça uma campanha de 7 dias que você vai comprar uma casa em Orlando, nos Estados Unidos. Faça uma campanha, faça um jejum de 21 dias e você vai comprar o carro do seu sonho. Faça isso, faça aquilo. Isso não é evangelho. Isso pode ser tudo, menos evangelho. Porque quem está ouvindo isso, quem está sendo guiado por isso, nunca cresce. Fica olhando Deus como um Deus que está sempre, é tipo um shopping, você vai lá e você pode pegar olha, é tudo grátis, você pode pegar. Não é nem grátis, né? Porque eles fazem os sacrifícios para conseguir aquilo, né? Eu vou subir o monte com os olhos fechados, de joelho, para Deus me dar isso. Eles estão pagando para receber, né? Então, sempre eles querem fazer um sacrifício para conseguir algo. Coisa que Jesus já fez o sacrifício lá na cruz. O maior sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo. Com a única obração, ele aperfeiçoou para sempre os seus filhos. Então, o Evangelho da Graça Eterna é boas novas. É falar para você o que ninguém fala por aí. Alguém diz que você está perfeito? Não diz. Porque ele não vai dizer? Porque ele olha a carne. Mas a gente está olhando o Espírito está perfeito. Nós lemos aí. Nós lemos lá em Hebreus, né? Nós lemos em Hebreus 5,14. Antes de terminar aqui e concluir, eu vou voltar para lá. Perfeito. Perfeito o quê? Essa carne? Essa carne não. Essa carne é corruptível. Essa carne, a mulher olha um cidadão, um homem, ela tem aquela bate ela se treme porque Deus fez o homem para a mulher para o homem. O homem vê a mulher, lógico que ele é homem, ele tem aquela... Mas só que o Espírito Santo, na hora ali, meu filho, não. O Espírito Santo, o próprio Deus, tem controle dessa carne. Ela não vai, ela não pode afastar o filho do pai. Né? Ela não pode, porque Deus tem o controle. O meu avô sempre dizia, né? Está na glória, está com Cristo. O passarinho pode pousar, só não pode fazer o ninho, né? Vem o pensamento, agora você não vai praticar aquilo, né? Por quê? Você é filho do Eterno. Quem tem prazer em praticar aquilo que não agrada ao pai é aquele que não são filho. Mas o filho não tem prazer em fazer aquilo, porque o pai nunca fez. Você já viu Jesus quando andou na carne? Jesus andava com prostituta, mas Jesus não se prostituiu. Jesus andava com ladrão, mas Jesus nunca roubou. E nunca escondeu também. Ele pregava a verdade.
Por isso que muitas vezes ele era expulso de cidade. Ele era expulso da cidade porque ele pregava a verdade. A religião, os religiosos, os líderes religiosos, não gostavam. Teve certa ocasião, Jesus começou a pregar e Jesus começou a dar seu sermão, ó, exaltando ali, quem estava ali, a multidão. E eles não gostaram de exaltação, né? Saíram de fininho, saíram um por um. Só ficou os discípulos. Jesus olhou, Jesus Nazareno olhou e disse: vocês não vão não? Eles foram, vocês não vão não? Lembra que Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém? Vocês não vão não? Ele disse: para onde a gente vai, Senhor? Se só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Para onde a gente vai se só o Senhor nos entende? Para onde a gente vai que só o Senhor tem o alimento sólido? Então, nesse exato momento, quando esse vídeo for colocado aí, você estiver escutando, tem gente que não vai gostar. Mas também não é para quem quer, não é para os filhos vão receber, porque sabe que é o pai exaltando. Agora, aquele que não é filho, ele vai ver o título, ele vai entrar no vídeo e vai tirar logo. Ele vai ter coceira, ele não vai querer ouvir. Porque o filho, a voz do pai, para aquele que não é filho, é estranho. Agora, a voz do pai para aquele que é filho, quando ele escuta, ele logo, é papai falando. É o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade. Então, amados, nada pode nos separar de Cristo. Nada. Nada. Então, a adoração é espontânea. A adoração, você faz algo para alguém. Se você estiver esperando daquela pessoa, você está esperando lucro aqui, você está esperando pagamento aqui. Você tem que fazer algo e não esperar, porque o salário, o pagamento vem de Deus. Não é você fazer algo e esperar. Aí eu dei 10 a fulano, vou esperar ele me dar 50. Deus não é Deus de troca. Se você fez com intenção de receber algo em troca, você vai receber aqui na terra. Agora, se você fez com a intenção, você fez simplesmente sem intenção, você recebe de Deus, porque Deus ele já salvou, e nós receberemos o galardão. Que Deus maravilhoso, né? Além de salvar os seus filhos, ele ainda é galardoador. Tá vendo, amados? Então isso é alimento sólido. Isso é alimento que livra a prisão da mente. Porque se o indivíduo está numa prisão, de repente um advogado pode soltar, está com a chave, vai soltar, vai libertar. Agora, aprisionamento, o indivíduo sai da prisão de grade e continua preso. Muitos saíram da religião, não estão praticando mais a religião, mas a religião está na mente. Ele é pecador, ele não vale nada, ele é o pó da terra. Por quê? Ele saiu da religião, mas a religião não saiu dele. Está na mente dele ali diariamente. Ó. Você não vale nada. Deus ia morrer por aquele que não vale nada, você tem valor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é importante, minha amada irmã. Você é importante, meu amado irmão. Então, não se esquive, não tenha medo do que possa fazer o homem, né? O homem só pode fazer alguma coisa com você se Deus deixar, se Deus permitir. Você não é peru para morrer de véspera, né? O apóstolo Paulo ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Mas tudo que Deus colocou, todas as palavras, toda a mensagem que Deus colocou na boca do apóstolo Paulo, ele pregou. Né? Então, é importante, irmão, saber, é importante entender, compreender, né? Aí a gente vê por que as religiões não se entendem. Não se entende, irmão. Você sai da A, vai para B. Não, aqui você tem que começar tudo de novo. Aqui não, você tem que começar tudo de novo. Aquilo que você viveu lá, aqui não vale nada não. A religião não se entende. Não tem uma unidade. Não tem uma unidade.
E Deus não tem favoritismo. Deus não tem favoritismo. A, B, C, D, segmento A, segmento B. Deus não tem esse favoritismo. De forma nenhuma. Né? É a união dos filhos. Filhos eleitos. A reunião dos espíritos. Espírito que já estava antes da fundação do mundo. O Pai, os espíritos, né? E os anjos. E nós recebemos um corpo e recebemos o Espírito dele em nós. Né? Então, a união dos filhos. A fé. Né? Olha só. Efésios 4. Efésios 4. Eu estava fazendo uns vídeos compactozinhos, mas não dá para explicar direito, né? Fica aquela vontade de quero mais, né? Então, Efésios 4 fala sobre a unidade da fé, olha só. 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, não há 3, não há 4, não há 1000. Há um só Senhor, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei de reis. Há um só Senhor, há uma só fé. Aí tem muitos que dizem assim, cada cabeça é um mundo. Pode ser um mundinho, né? Um mundinho do ser humano ali, né? Aquele mundinho. Agora o mundo só existe um, né? Não existe vários mundos, só existe um. Agora há um mundinho da pessoa, né? Aquele mundinho ali que a pessoa fica ali, circulando ali só na, né? Agora o mundo mesmo só existe um. Aí as pessoas dizem, o mundo dá muita volta. Né? O mundo não dá volta. As pessoas que estão indo e voltando, hoje querem, amanhã não querem, hoje casa, amanhã separa. Né? As pessoas que continuam sendo criança, que continuam sendo menino. Não querem o alimento sólido, mas também não é para quem quer, não é para quem corre, né? Olha aí. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse batismo foi lá na cruz, Romanos 6:3. Esse batismo foi na cruz, né? O de João é que era com água, né? Para arrependimento de pecado. Então hoje hoje ninguém vai se arrepender de pecado, porque Jesus, ali a morte de Jesus, se disser que a pessoa tem pecado hoje, então a morte de Jesus não serviu de nada. Eu não posso dizer que a pessoa tem pecado hoje. Por quê? Então, Jesus não fez nada lá, Jesus não tirou o pecado. Há mais de 2000 anos, quando João vê Jesus vinha ao encontro de João, a João enxerga e João diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirava lá, antes da cruz. Depois da cruz já tirou. Então não pode dizer que ninguém tem pecado hoje, porque senão eu vou dizer que Jesus não fez nada na cruz. Existe delito na carne? Existe. Mas não tem condenação. Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação. O que o homem fizer hoje, o que o filho fizer hoje, vai afastar ele do pai? Não vai. O filho pode até cair, mas ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar. O filho pródigo disse, levantar-me-ei e deitei com meu pai. O que não é filho, não, ele vai ficar prostrado sempre. Agora o filho, ele cai, mas se levanta, porque o lugar dele não é caído. Né? 6. Há um só Deus e Pai de todos os filhos, né? Há um só Deus e Pai de todos os filhos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Fechou. Isso é boas novas. Vou voltar para Hebreus, para a gente concluir a mensagem. Hebreus capítulo 5. Isso é alimento sólido. Alimento sólido quando muitos... Eu já falei com muitos abençoados, eu nunca escutei isso na minha vida, ele diz. Eu digo, mas meu irmão, faz quanto tempo que o senhor
O senhor, o senhor, o senhor congrega, que o senhor faz... Há quanto tempo que o senhor é um cristão? Ah, eu tenho... Ah, eu tenho muito tempo, eu tenho mais de 40 anos, desde que eu entendo por gente, que eu... E nunca ouviu isso, meu irmão? Nunca ouvi. Por quê? Porque ele sempre tomou leitinho. Sempre tomou leitinho, gagal. Não tomou, não tem um alimento sólido. Não tem um alimento sólido. Né? Você vê que tem muitos eventos que tem mais cantoria. É bom uma boa canção? É. Mas uma canção baseada na Bíblia, baseada no que está na Bíblia. Mas uma canção fora da Bíblia, né? Uma música fora da Bíblia, não é... Não, aquilo ali vai em vez de aprofundar o filho no conhecimento da verdade, distancia. Distancia. Né? Porque o louvor já diz, louvor. Tem que louvar a Deus. Aquilo que louva o homem não é louvor. O louvor é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória. Isso é louvor. A único que é digno, isso é louvor. Agora tem o louvor, a adoração a Deus, e tem a canção que emociona, né? Canção que emociona, que deixa a pessoa... O ser humano é emotivo, né? Então, tem canções aí que a pessoa chora e entra dentro de um quarto ali, a sofrência, né? E entra dentro de um quarto ali, começa a sofrer, né? Se emociona, o sentimento fica à flor da pele, mas isso aí não glorifica a Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Então isso aí é bom para a carne, né? A carne se emociona, tô todo arrepiado. Isso é para a carne, né? Isso é para menino. O menino vai ficar sempre desse leitinho, né? Hebreus capítulo 5, versículo 14, para concluirmos, né? Olha aí. Mas o mantimento sólido, mantimento é alimento, né? É o mesmo, né? Mantimento, alimento é o mesmo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito, quem é perfeito? Os filhos que são perfeitos. Por que os filhos são perfeitos? Porque o pai aperfeiçoou. Os filhos não vieram a essa terra perfeito, não vieram. Mas foi o pai que escolheu antes da fundação do mundo e vem à terra, assume o corpo e lá na cruz ele aperfeiçoa. Tudo que Jesus fez na cruz foi para sempre. Aperfeiçoou, santificou, passado, presente, futuro. A criança nasce hoje. Se ele tem um DNA de filho, se ele é filho, já nasce hoje completo. Ele pode nunca ter pisado ele pode nunca ter pisado. Deus pode levar ele dessa terra com 80, 60, não sei quantos anos. E ele nunca ter pisado numa congregação religiosa. Mas se ele é filho, mesmo em nunca ter pisado numa congregação religiosa, ele é filho. Ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele compra, ele paga, ele ama, ele perdoa, sem nunca ter pisado, sem nunca ter colocado o pé numa religião. Mas, irmão Elias Santo, como é que o senhor está dizendo isso? É a Bíblia. Mas pode, irmão Elias Santo, nunca ter pisado numa religião, nunca ter levantado a mão, nunca ter aceitado Jesus. Na Bíblia não tá dizendo que ninguém aceita ele. Se o homem aceitasse o Deus, então o homem seria mais forte do que Deus. João 15,16 diz, não foi vós que me aceitasse, não foi vós que me escolhesse, eu escolhi a vós. A gente não escolhe nem nosso pai biológico. Eu tenho várias mensagens aí no canal Abençoado em Graça falando sobre predestinação. Que não é o filho que escolhe, é o pai que já escolheu antes da fundação do mundo e comprou, pagou. Esse é um alimento sólido. Não é o leitinho. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador para morar no céu? Isso é leitinho. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador para morar no céu? Aí o homem diz, quero não, minha mulher não deixa não, minha mãe não deixa não.
Quer dizer que é o homem que manda, né? Jesus está batendo na porta. Esse não é o Deus da Bíblia, não. O Deus que está se humilhando. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia ele escolheu antes da fundação do mundo. E vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e paga lá na cruz com seu sangue. A única obração de um Deus. O sacrifício de um homem, o sacrifício de um homem não vale muita coisa hoje em dia, não. Agora, o sacrifício de um Deus, sim. Uma única obração. Ele aperfeiçoou para sempre e santificou. Olha aí. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A gente vê que antes, na igreja primitiva, no Velho Testamento, né, na lei, na Torá, no Pentateuco, era sacrifício. Sacrifício de animais, que era paliativo, era a lei. Mas a lei estava enferma, porque dependia do homem, dependia dos sacerdotes. E o sacerdote também era homem. O próprio Deus vem à terra, assume um corpo, e ali ele vai como ovelha muda para o matador, ele é interrogado, ele é chicoteado, mas ele não diz nada. Você vê quando alguém é pego assim, alguém diz, não foi eu não, ele se defende, né? Ele arruma um advogado, ele contrata um advogado para se defender, que ele é inocente, né? Jesus não se defendeu. Jesus levou toda a acusação, toda a humilhação, toda a chicotada. Foi cuspiram nele, próprio seu povo, os judeus, os gentios. Todos ali se reuniram e escolheram o malfeitor, Barrabás. Solta Barrabás e prende Jesus. Soltaram o maior elemento daquela época e prenderam. Agora prenderam por quê? Prenderam e mataram por quê? Porque foi plano dele. Porque quem é que pode matar um Deus? Quem pode prender um Deus? Porque foi plano dele. Foi plano, ele planejou daquela forma para salvar seus filhos. Isso é alimento sólido. Aquele que é leitinho diz assim, não, porque mataram Jesus, porque traíram Jesus, porque ele escolheu. Ele escolheu. É feito um tribunal. Tem a defesa e tem o acusador. Tem um advogado da defesa e tem um advogado da acusação, né? Então foi tudo ali organizado, Deus escolheu tudo ali. O próprio Judas chega lá e se arrepende, entrega as moedas lá, mas a religião não perdoa. Não, problema é seu. Aí ele foi levar o dinheiro, ele jogou o dinheiro lá e foi se enforcar. A religião não perdoa. A religião não perdoa. Então tudo isso aí é leitinho. Onde o homem está sempre se santificando por ele mesmo. Ele mesmo está se santificando. Eu vou subir o morro aí de 1h da manhã, vou descer de manhã. O homem sempre está fazendo um sacrifício, né? Aquilo que o homem faz não é alimento sólido. Alimento sólido é aquilo que Deus fez. É a graça eterna. O homem não merece, não é mérito. Por que Deus escolheu? Porque viu mérito nos filhos? Não, ele escolheu nele. Vamos voltar para Efésios. Se eu for pregar mesmo aqui, eu prego a noite toda. Vou botar para Efésios. Porque é alimento sólido. Fosse leitinho, eu pregava um versículo aqui, fechava a Bíblia e a gente ia pular, a gente ia gritar, a gente ia se emocionar, trazia um teclado bem tocado, né? Uma cantora aí que canta sofrência gospel e o negócio ia choro até
Mas isso é leitinho, não é alimento sólido. Olha aí, ó. Eu ia cantar assim, ó. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, né? Deus mandou te dizer que vai abençoar você. Você já é abençoado, né? Deus mandou dizer isso porque você já é abençoado, né? Olha aí. Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele não viu mérito nenhum. Um Deus vai ver mérito na criatura? O pintor vai ver mérito na pintura? O oleiro vai ver mérito na massa? O mérito é depois que ele pega a massa. Mas não é mérito para ele. Em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E viu Deus que a terra era viu Deus que a terra era perfeita, viu Deus que a terra era boa. Deus não viu, Deus já sabia. Deus não viu, Deus já sabia. A palavra nem saiu da boca, Deus já sabe. Ele é soberano, isso é soberania. Ele é onisciente, onipresente. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Evangelho da Graça Eterna. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em outras traduções, em amor, e nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Olha, ele nos elegeu nele, né, para ter um corpo, como ele também teve, né? O próprio Deus, ele assumiu um corpo. Então, por isso que é imagem. Imagem por quê? Da mesma forma que nós temos um corpo e temos o espírito, ele, sendo Deus, ele assumiu um corpo também, humano, um corpo corruptível. Corruptível é que se corrompe. Ele não se corrompeu, mas ele sentiu fome, ele sentiu dores, ele foi humilhado, né? Olha aí. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Só fechando agora com Romanos 8:1. 8:1. Portanto, agora, já nenhuma condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, filho, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os filhos não vão andar segundo a carne. Andar segundo a carne é o quê? Fazer a vontade da carne. Quem anda na carne é o quê? Aquele que só pensa nas coisas materiais. O homem carnal, ele só pensa nas coisas da carne, né? O homem espiritual, ele pensa nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele diz, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então, se você quer juntar tesouro, ajunte com Deus, não aqui na terra, porque aqui você vai deixar tudo. Aqui vai ficar tudo. Da vida não levo nada. Da vida você não leva nada. Tudo que Deus lhe dá é para você administrar. É para você matar a fome de quem tem fome, proporcionar o melhor para sua família. Não é meu. Essa propriedade meu não é meu, que a gente não tem nada. Se fosse da gente, a gente levava, né? Então, abençoado. Então, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos pela alimentação sólida, que é para os perfeitos, que é para os filhos. Pai querido e Pai santo, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, nesse momento, que cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que cada dia nós possamos receber esse alimento, essa revelação que vem diretamente do teu trono. Que cada dia nós possamos, Senhor, viver esta palavra eterna, essa boa nova.
Pai querido, Pai santo, onde abundou a dúvida, o medo, a inquietação, que superabunde a graça eterna, a paz eterna. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amém. Estamos juntos no alimento sólido, nas boas novas, no evangelho da graça eterna. Te amo em Cristo Jesus. Abba, Pai.